Encontre na sua Bíblia a carta de Paulo aos Gálatas. Depois de 2 Coríntios, se encontra a carta de Paulo aos Gálatas. Nós já falamos 2 terças-feiras a respeito dessa carta. Hoje nós vamos encerrá-la. Vamos a partir do capítulo 6. A partir do capítulo 6. 6 primeiro. Glória a Jesus. Só para nós relembrarmos, vou fazer uma breve recapitulação. Uma breve recapitulação panorâmica do livro. O apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele passa na região da Galácia e ali ele encontra 3 cidades e deixa nessas 3 cidades 3 igrejas. Na cidade de Icônio, na cidade de Listra e na cidade de Derbe. Ele vai deixar 3 igrejas ali e ao se retirar, passar um tempo ali com os irmãos, e ao se retirar, chega ao conhecimento do apóstolo Paulo que a igreja da Galácia recebeu a visita de alguns irmãos que veio de Jerusalém. Esses irmãos passaram a perseguir o apóstolo Paulo. Parece até mesmo que eram as mesmas pessoas. E todo lugar que o apóstolo Paulo passava e estabelecia uma igreja, chegava um grupo de judeus ali dizendo: o apóstolo Paulo passou por aqui, mas ele não é bem um apóstolo. Ele não viu Cristo, ele não andou com Jesus. E outra coisa, o evangelho que o apóstolo Paulo ensina é um evangelho fraco. Para vocês terem acesso ao evangelho genuíno, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar os sábados, vocês precisam guardar toda a lei de Moisés para que vocês possam ser assim salvos. E o apóstolo Paulo tinha grande trabalho com isso, porque ele tinha que evangelizar, ganhar as almas, ensinar as igrejas. E depois que a igreja estava... Senta lá, por favor. Depois que a igreja estava edificada, caminhando, ele tinha que refazer todo o trabalho de novo, reensinando, reeducando a igreja, porque os falsos irmãos passavam pela igreja e acabavam com o trabalho que o apóstolo Paulo fez. Foi assim na igreja de Corinto, foi assim na igreja da Galácia, também na igreja de onde Tito ficou, na igreja de Creta. Todas as igrejas que Paulo estabelecia, tinha sempre alguém que passar lá e Paulo tinha que refazer, tinha que reensinar a igreja. Então, esta carta aos Gálatas era uma carta que iria rodar essas 3 cidades reensinando a igreja. E Paulo escreve essa carta num tom muito áspero. A gente percebe que ele está muito chateado, muito nervoso, muito irritado com o que está acontecendo. Ele chega a dizer para os irmãos: me admira que vocês tão depressa tenham passado do evangelho que eu ensinei para outro evangelho, o qual não é outro. Eu ensinei a semana passada que... Por que ele diz assim? Me admira que vocês tenham passado de um evangelho para outro evangelho que não é outro. Porque na língua grega nós temos 2 significados para outro. Temos 2 significados. Um significado, outro que é outro, outra coisa diferente. E outro que quer dizer a mesma coisa. O outro que Jesus usou quando diz: eu vou para o Pai e vos mandarei outro Consolador. Quer dizer, algum da mesma essência. Então ele diz: vocês trocaram
Eu não lembro a pronúncia agora, não vou arriscar. Na terça-feira passada a gente falou, mas agora eu não vou arriscar. Ele diz: vocês trocaram do evangelho para outro evangelho que não é outro, que não é igual o que eu ensinei. Uma outra essência. Vocês caíram da graça. Se vocês se deixarem circuncidar, se vocês começarem a guardar o sábado, vocês estão obrigados a guardar toda a lei. Então quem anda ensinando que através das obras vai alcançar a salvação, está obrigado a guardar toda a lei. E já está mais que provado que ninguém consegue guardar toda a lei. E a Bíblia vai nos dizer que se você tropeçar em um, tropeçou em todos. Se eu não me engano, são 613 leis. Isso, né? 613 leis. Se você errar nenhuma, já pecou todas as outras. Por isso Cristo veio. Por isso Cristo veio para fazer o que nós não conseguimos fazer. E agora nós temos acesso à graça. Paulo, quando passou pela Galácia, ele ficou doente. Muito provavelmente Paulo pegou malária e ficou com problema de vistas. E quando ele escreve aqui essa carta aos Gálatas, mais para frente, ele ainda está doente e está com problema de vistas. Então ele pega e pede para alguém, ele vai ditando, alguém vai escrevendo para ele. Mas agora no capítulo que nós vamos entrar, capítulo de número 6, nós vamos ver que o apóstolo Paulo pega para escrever a carta, porque ele vai dar as saudações finais. E ele vai falar de coisas aqui que ele acha primordial para a igreja sobreviver. Então, nos 5 primeiros capítulos, ele trata da questão da igreja, da questão que estava incomodando, que era a circuncisão, a guarda de dias. Ele trata disso. E agora ele já encerrou o assunto que estava incomodando e ele vai se despedir dos irmãos. E se despedindo, ele vai falar algumas coisas. Ele vai tocar em alguns pontos importantes e nesses pontos nós vamos falar um pouco. Amém? E às vezes vai doer um pouquinho. Glória a Deus. Vamos lá. A gente vai lendo, tá? Porque a exposição a gente faz assim, a gente vai lendo e vai versículo por versículo e vai parando e vamos falando aqui. As últimas exortação e saudações. Capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, os que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não te seja também tentado. Levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vamos parar um pouquinho aqui no versículo 1. No versículo 1 nós temos... Não ficou muito claro o que o apóstolo Paulo quis dizer nesse versículo 1. Então os estudiosos da palavra, eles entendem que, os comentaristas, eles entendem duas hipóteses aqui. Ou o apóstolo Paulo estava se referindo, quando ele diz, se algum homem chegar a ser surpreendido, ele estava querendo dizer, quando alguém é pego no fraga, no pecado, quando o obreiro chega e pega a pessoa com a boca na botija. Essa é a primeira hipótese. O que não tem muita credibilidade no mundo acadêmico, essa primeira hipótese ninguém muito acredita que Paulo quis dizer isso. Acredita-se que Paulo estava querendo dizer, quando alguém for surpreendido, ele se surpreendeu, pegou ele mesmo em pecado. Ele não esperava pecar, ele não queria pecar, mas ele se surpreendeu por um descuido, por uma falha, ele se pegou errando. Ele foi surpreendido pelo pecado. Essa segunda hipótese é a hipótese mais provável, o que nos ensina a primeira lição nessa noite. O cristão não pode viver pecando.
O pecado não pode ser habitual na vida do cristão. O pecado não pode ser a tônica na vida do crente. O que chama o crente, o que caracteriza o crente. De maneira que quando ele pecar, ele tem que ser o que? Surpreendido. Tem que ser um susto, tem que ser um acidente, tem que ser algo trágico na vida do cristão. O pecado. Amém? Glória ao nome de Jesus. Então, quando acontece que o cristão, ele se chega, é surpreendido no pecado, glória a Deus. O pecado, quer dizer que o pecado não pode ser premeditado. O cristão não pode premeditar pecado. O cristão tem que acordar de manhã dizendo: hoje a minha vida vai ser uma vida de louvor a Deus. Hoje o meu dia vai ser um dia produtivo de adoração a Deus. Aí olha só, esse esboço aqui já está há semanas preparado, tá? Então, se pegar alguma coisa aí, não é para ninguém. Então, glória a Deus. É por isso que eu gosto de fazer a exposição da palavra, assim, os versículos. O pastor, ele tem autoridade e pode, é obrigação do pastor, quando identificar alguma coisa errada na igreja, o pastor tem que falar. Ele tem que falar, é obrigação do pastor falar. Mas eu prefiro fazer dessa forma. Eu pego um texto da Bíblia e vou lendo. Uma hora vai chegar. Não, tá aquele errinho seu que está praticando. E aí a gente não precisa nem, né? Uma hora chega. Uma hora vai chegar. Opa, aqui serviu para mim, aqui serviu para outro, aqui serviu para outro irmão. E assim a gente vai livre, leve, solto, tira toda a responsabilidade da gente. Por exemplo, o cristão não pode pensar assim: quando eu ver aquele irmão, vou falar poucas e boas para ele. Vou desengasgar tudo que está aqui. Quando eu ver, você vai ver o que vai acontecer. Ou nem sabia que tinha um casal de namorados aqui. Não era para ter. Quando eu ficar sozinho com minha namorada, o negócio vai... Hoje eu vou aprontar. Quando eu ficar sozinho com meu namorado, não vejo a hora. Meu Deus do céu, vai ser uma coisa tremenda. Tá premeditando o pecado. Já tá alimentando. Ou então sozinho. Quando eu estiver sozinho, quando eu estiver lá onde ninguém tá vendo, eu vou fazer isso e aquilo. Quando eu ver aquele irmão, eu vou fingir que nem conheço aquela pessoa. Vou fingir que nem conheço aquela pessoa. Aquela pessoa não desce aqui na minha garganta. Quando eu vejo na rua, eu já viro a cara, eu já não quero nem saber. Está premeditando o pecado em si. O pecado está sendo premeditado. Então o apóstolo Paulo diz assim: quando alguém for surpreendido, nós erramos? Podemos errar. Pode acontecer com qualquer um de nós. Mas o pecado não pode ser premeditado na nossa vida. Quando isso acontecer, como é que eu faço, irmão? Temos que encaminhar o irmão com mansidão, olhando para nós mesmos, tendo cuidado que pode ser eu amanhã que seja surpreendido pecando. É isso que ele está ensinando. Olha, quando você vê o irmão pegando, não fala: peguei você. Eu vou falar, vou espalhar, vou colocar no Facebook, vou colocar na internet, vou colocar no status, vou falar para o pastor. Não, calma, irmão. Alguém abre para mim aí, eu vou precisar dos bons de Bíblia aí, hoje. 1 Coríntios 10, 12. Outro haja. Mateus 18, 15. 10, 12. Outro Mateus 18, 15. Colossenses 3, 13. 3, 13. Aquele que cuida está em pé. Se você acha que você está em pé, ore para que não caia. Olhe para que não caia. Como é que pode, rapaz? O irmão, como é que pode? A líder, como é que pode? E aí, esquece que pode ser você. Se você está em pé, cuidado. Ore para que você não caia. Quem achou Mateus 18, 15? Pode ler. Aí. Se o teu irmão pecar contra ti, se o pecado for contra você, vai e conversa com ele entre vocês dois.
conversa com vocês dois. Sabe o que acontece na igreja? Quando tem alguma coisa, e a Bíblia está repleta de ensinamentos de como lidar uns com os outros, de que nos alertando que nós vamos nos machucar, que nós vamos nos ferir. Uma hora ou outra alguém vai falar alguma coisa ou vai fazer alguma coisa que vai ferir alguém. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, quando isso acontecer, Jesus está ensinando, né? Vai e repreende, conversa com ele, vocês dois. A gente fala pro outro. Não estou falando mais com fulano. Não estou falando mais com a irmã, não estou falando mais com não sei quem. Não dou a paixão mais para outra pessoa. Mas em vez de ir lá falar com a pessoa, não fala. Então, se tem alguma coisa errada entre os irmãos da igreja, vai lá e conversa. Chega no irmão. Ó, irmão, não sei se o irmão fez de propósito, não sei o que aconteceu, mas eu não gostei disso, o que o irmão fez, o que a irmã fez, o jeito que o irmão falou, e desse jeito que nós estamos, o meu coração ferido, nós não vamos entrar no céu. Então, vamos nos consertar. Quem achou Colossenses 3,13? Pode ler. Nossa, lê de novo, para nós, por favor. Lê de novo. Esse versículo é longo. Glória a Deus, amém. Suportar. Suportar-vos uns aos outros. Isso que é encaminhar com mansidão. Tem que suportar, irmãos. Às vezes a gente tem aquele irmãozinho chato. Tem. Toda igreja tem alguém que é uma benção. Mas nós temos que suportar. Temos que nos suportar e perdoar como Cristo nos perdoou. Efésios 4:4 e depois Efésios 4:32. Olha só, irmão, que interessante. Paulo pega, sem conseguir enxergar direito, ele pega para escrever, para saudar a igreja, e ele começa falando de coisas importantíssimas, e que é primordial para a existência da igreja. E a primeira coisa que ele vai falar é sobre o quê? Sobre perdão, sobre comunhão entre os irmãos. Sobre comunhão entre... Ele não falou que nós temos que evangelizar, que é importante. Ele não falou que nós temos que orar, que é importante. Ele não falou que nós temos que fazer teologia, que é importante. Ele não falou que nós temos que... qualquer outra atividade, construir um templo, que é importante. Tudo isso é importante. Mas a primeira coisa que ele vai falar para a igreja é união. E ele já vai deixar claro para a igreja que está começando, olha, vocês vão se magoarem. Vocês precisam estar pronto para perdoar. Vocês precisam estar pronto para saber lidar quando alguém pisar na bola. E tem que tratar essa pessoa com mansidão, sabendo que amanhã pode ser você. O problema é que nós queremos que as pessoas nos aceitem como nós somos, mas não queremos aceitar as pessoas como ela é. Esse é o problema. Então, fica aqui o primeiro tópico, o primeiro conselho do apóstolo Paulo. Versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar a carga um dos outros. Levar, tem que levar. Levar a carga uns dos outros. A gente não está levando nem a nossa, né? Levar a carga do outro é... Aquele irmãozinho, ele... Nossa, meu Deus do céu. Mas tem que levar, porque está falando aqui que se ele está falando que é para nós levar a nossa e a do outro, é porque tem condição. É porque dá para levar. Ou a igreja de hoje está fraca demais. Fraca demais. E se está fraca, precisa buscar fortalecimento em Cristo. Aí ele vai dizer, fazendo assim, cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Vamos lá, João 13:34, Marcos 12:31, Lucas 10:27. João 13:34.
está entendendo que a primeira... Como é que eu identifico um crente? Isso que a igreja precisa entender. Como é que eu identifico um crente? Não é porque ele usa paletó. Não é porque ele usa saia. Não é porque ele fala em língua estranha. Não é porque ele conhece Bíblia. Porque tem teólogos aí que são teólogos de formação, mas não são cristãos, conhecem da palavra. Não é porque ele faz milagre, não é porque ele faz maravilhas, não é. Se conhece um crente porque ele vive em harmonia com o seu próximo, porque ele ama o seu próximo. Essa é a característica do crente. Não pode, se você vê um crente que não conversa com o outro, não sabe perdoar, vive birrento, vive em amargura. Eu não vou ficar daquela irmã, eu não converso com ela. Isso não é crente. Está longe de ser crente. É um religioso. Ele assumiu para ele uma religião. Cristão, negativo. Alguém achou aí outros versículos que eu falei? Deixa a irmã tá acabar na agulha ali. Falei muito rápido, então vamos lá. Peraí, vou ler o João. É Marcos 12:31. Outro acha Lucas 10:27. Olha só. Isso aí foi Marcos. Amará o seu próximo como a ti mesmo. Não há. Olha essa palavra, irmãos. Meu Deus do céu. Não há outro mandamento maior que esse. Não há, irmão Rafael. Não há um mandamento maior que esse. Glória a Deus. A caridade não faz o mal ao próximo. Por certo que o cumprimento da lei é a caridade. Pode ler, quem achou. 15:2. Olha só que essa. Aí pegou um pouquinho mais pesado. Primeiro ele começa falando assim, ó, ama. Suporte. Agora ele fala, agrade. Que amar você pode amar de longe, né? Suportar, você suporta também meio de longe. Agora ele está falando que nós temos que fazer alguma coisa para agradar o próximo. É fácil ser crente? Acho que é mais fácil. É mais fácil ter os dons espirituais, viu? Do que amar. Essa é uma tarefa difícil. Né? Glória a Deus. Vamos lá. Então, encerra aqui o primeiro conselho do apóstolo Paulo. A igreja precisa amar. Ele pega para escrever e diz assim, olha, vocês têm que amar, saber lidar com o pecado do outro, saber perdoar o outro. Fazendo assim, vocês vão cumprir a lei de Cristo. Versículo 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Aí aqui ele muda de assunto. Ele vai mudar de assunto. Aí aqui pega um pouquinho, viu? Por quê? Nós estamos vivendo num tempo onde todo mundo acha que é alguma coisa. A gente quer ser alguma coisa. Uns querem ser youtuber, outros querem ser facebookers, outro quer ser pregador, outro quer ser profeta, outro quer ser ensinador, outro quer ser professor, outro quer ser pastor. Todo mundo quer ser alguma coisa. O problema é que às vezes nós não somos. Às vezes nós não somos. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então quer dizer, irmãos, nós temos que procurar saber, ter a humildade. Ter a humildade de saber, Senhor, o que eu sou? Eu tenho que saber me colocar com humildade. Senhor, eu quero ser. Como é que eu faço para ser?
Com quem que eu tenho que ouvir para ser? Como é que é o caminho? Obreiros, profetas, ensinadores e pastores, não se nasce assim no estralar de dedo dentro da igreja. Tem todo um processo. Desde o Antigo Testamento, Samuel tinha a escola de profetas. Profeta tinha que ser profeta, tinha que passar pela escola de profetas de Samuel. Tinha que aprender. Só que eu não sei o que acontece na cabeça do povo. O povo aceita Jesus. Eu sou pregador, eu sou pastor. E aí começa a se machucar e machucar a igreja do Senhor. Por que ele diz assim, engana-se a si mesmo? Por que ele fala engana-se a si mesmo? Porque ele está falando uma verdade, uma mentira para ele mesmo. Né? Temos que buscar. Se queremos algo de Deus, temos que buscar. Irmão, eu não tenho o dom de cura. Então eu não vou ministrar cura na vida de ninguém. Eu vou orar e pedir para Deus, Senhor, cura. Cura essa pessoa, Pai. Eu estou pedindo para o Senhor. O Senhor tem o poder de curar. Se Deus quiser curar, Ele vai curar. Agora, quem tem o dom da cura tem que fazer e a coisa tem que acontecer. Senão ele está enganando a si mesmo. Eu vi uma placa outro dia. O homem que tem o raio-x de Deus nos olhos. Eita. Isso é poderoso. Então, como tem, irmãos? Como tem pessoas magoadas dentro da igreja? Parece um versículo pequeno, né? Mas como tem pessoas magoadas dentro da igreja? Por quê? Porque eles acham que são alguma... Acham que eles querem ser e acham que já são. E não buscam a preparação. E aí, o que acontece? Eles se magoam. Porque a frustração vem. A frustração vem. Ele se magoa e acaba magoando outras pessoas. Seja na área da música. Eu toco porque tem que tocar. Se chegar um tocador aqui, eu nem relo no instrumento, porque eu sei que tem gente mais capacitada que eu. Ele vai falar aqui sobre humildade. Humildade é saber que quando a gente está numa roda de pessoas, eu vou ter pessoas que sabem menos que eu sobre determinado assunto, e vou ter pessoas que sabem mais que eu. Então eu tenho que identificar, opa, preciso me aperfeiçoar nisso aqui. Isso é uma tremenda... Olha, irmãos, como tem pessoas machucadas na igreja por causa disso. Porque estão se enganando a si mesmos. Eles cuidam de ser alguma coisa que não são. Versículo 4. Mas prove cada um a sua própria obra. Prove cada um a sua própria obra. E terá louvor. E terá glória para si mesmo. E não no outro. Isso aqui também é importante. Prove cada um a sua obra. E terá glória em si mesmo. E não no outro. Sabe o que eu quis dizer aqui? É porque é o seguinte. Quando a gente faz alguma coisa, e às vezes não é bom aquilo que a gente faz, a gente sabe que não é bom. Aí outra pessoa faz alguma coisa, a mesma coisa que a gente está fazendo, o que a gente fica fazendo? A gente fica achando defeito no que o outro faz, para poder igualar com a gente. Para poder se igualar com a gente. Tá entendendo? Olha lá. Errou uma nota. Tá vendo? Você eu tocando não ia errar essa nota. Olha lá. Falou o livro errado. Olha lá. A irmã desafinou. Fica procurando defeito no que o outro faz na igreja. Por quê? Para poder ter glória em si. Ele está falando, não, você tem que se gloriar no que você faz. Não se gloriar em cima do outro. E tem muito isso na igreja. Tem gente que não consegue dar glória a Deus quando o outro está pregando. Não vou dar glória a Deus porque se eu dar glória a Deus, a igreja pode incendiar e aí ele vai ser melhor pregador que eu. É mentira ou estou mentindo ou é verdade? Eu não tenho. Tem. Outro não consegue ficar contente com... Olha, irmãos, eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Você quer ver quem é seu amigo? Quem está do seu lado? Quem te ama? Quem quer ver você bem?
eu discordo um pouco que é na hora que você está passando pela prova. Porque o ser humano, ele já tem por si só, dentro de si, a piedade pelo próximo, pelo fraco. Você não vê? Quando tem enchente lá, igual teve em Brumadinho, pessoas que não é crente, manda lá alimento, porque a gente se comove com a tragédia do outro. A gente se comove, né? Com outros passando necessidade. Então, aparecem pessoas, não é porque são amigos, é porque ele é ser humano, ele se comove com você passando necessidade. Ou passando dificuldade, ele vai se comover. É normal. Agora, compra um carro. Agora, consegue um emprego. Compra uma blusa nova. E vai ver quantos vai elogiar. Quantos vai falar assim, legal, parabéns, cara. Fiquei contente por você, Deus te abençoe. Deus te abençoe. É a irmã que estava tocando o hino lá quando eu passei lá, é ela. Então, quando a irmã conseguir tocar um hino bem, a irmã fica assim contente. Eu lembro quando eu comecei a tocar aqui, eu conseguia passar de uma nota para outra sem parar o hino, que é uma maravilha, é gostoso demais. Aí, quem conseguir falar assim, irmã, você tá tocando bem, parabéns, hein? Vamos ensaiar para cantar um hino. Quem conseguir fazer isso, irmã, é seu amigo. Quem não conseguir fazer, quem fazer de conta que nem tá ouvindo você tocar, é seu amigo, não. Entendeu? Então é isso que Paulo tá falando aqui, olha. Vamos ser humildes. Não vamos querer se gloriar em cima do erro do outro, não. Vamos. Vixe, meu Deus, não vai dar nem para chegar na metade do capítulo. Misericórdia. Vamos para frente. Porque cada um levará a sua própria carga. Cada um vai levar a sua própria carga. Então, se você fizer, você vai ter. O segundo aspecto que o apóstolo Paulo... Vocês deixam eu passar só 10 minutinhos, já que vocês chegaram? Pode passar 10 minutinhos para a gente acabar o terceiro tópico aqui? Pode, gente? Vocês estão com pressa. Ele vai entrar agora na questão administrativa. E que os pastores têm medo de falar na igreja isso. Porque é um preconceito gigante acerca dessa questão que eu vou falar agora. Versículo 6. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Paulo identificou que é importante dizer para a igreja que a igreja precisa cuidar do seu pastor. A igreja precisa cuidar do seu líder. Irmãos, aí, só para me defender aqui, assiste lá no meu canal lá o vídeo que eu gravei com o pastor Serafim. A gente já falou, não sei que aí acha desculpa tudo, né? Mas vai ter pastor que abusa, mas vai ter pastor que passa dos limites. Já falei disso aí, tá lá no canal, já falei tudo disso. Já falei dos abusos do pastor, já falei que tem gente que gasta mesmo dinheiro da igreja, que esbanja e é milionário sem entender. Já falei de tudo isso aí. Só que um erro não justifica o outro. Aqui está dizendo que a igreja precisa cuidar do seu pastor. O pastor precisa ser bem cuidado pelas ovelhas. Reparta de todos os seus bens com aquele que o ensina da palavra. É brincadeira ou não? O pastor precisa ter uma vida abençoada. Tem que olhar, puxa, ali é meu pastor. Esse homem de Deus. Eu cuido do meu pastor, olha lá. Tem um carrinho legal. A nossa igreja cuida do nosso pastor. Meu pastor anda bem arrumadinho, anda com um terninho bonitinho. Meu pastor. A igreja cuida do meu pastor. Agora, se o pastor comprar um sapato novo, ladrão, tá roubando o dinheiro da igreja, tá comendo das gorduras das ovelhas. Vamos lá. Vamos lá.
Abra aí para mim, por favor, 1 Timóteo 5, 17 e 18. Outro acha 2 Coríntios 11, versículo 8. Paulo disse, olha, precisa a igreja, ele está escrevendo aqui as últimas considerações. Isso aqui ele achou importante. Eu preciso falar isso para a igreja. Eu preciso falar isso para a igreja. Coríntios 11, versículo 8. 2 Coríntios, 1 Timóteo 5, 17 e 18. Pode ler. Amém. Deixa eu explicar esse texto aí. Paulo está dizendo, porque a igreja de Corinto, Paulo estabeleceu, é a igreja mais rica que Paulo plantou. É a igreja mais rica. É a igreja que tinha todos os dons, uma das maiores igrejas que tinha, e a igreja mais rica. Só que os irmãos era como? Já viu aquela história de quanto mais tem, mais mão de vaca é? Era os irmãos de Corinto. E Paulo passou lá, e ele está dizendo para a igreja assim, olha, eu não fui pesado para vocês. Eu despojei outras igrejas que me pagavam salário. Outras igrejas me pagavam salário para eu poder cuidar delas. E eu deixei elas de lado para poder ficar com vocês, para poder cuidar com vocês. Deixei elas. E elas me pagavam. Eu recebia salário delas. Eu deixei para poder cuidar de vocês e passei necessidade aí que eu estava com vocês e não pedi nada para vocês. E as minhas necessidades, quem supriu foi os irmãos da Macedônia. E ele está dizendo, eu não peguei nada de vocês e nem tampouco vou pegar, porque vocês são mesquinhos. Vocês são muquirana, são mão fechada. Mão de vaca. Entendeu? Então, olha só. As igrejas da Macedônia, já pensou que vergonha? Você tem um pastor na sua igreja e precisa de vir irmãos de outra igreja abençoar o líder daquela igreja. Porque os irmãos... E uma igreja rica. Uma igreja que tem condições. Uma igreja que podia abençoar o pastor. Glória a Deus. Então os irmãos já sabem. Quando a igreja crescer, tranquilamente, reúne a direção da igreja. Quanto é que ganha um administrador? O salário do pastor. A igreja vai pagar o salário do pastor. Não precisa espantar não. E vamos abrir outra igreja? Vamos. Quem é que vai para lá? Plano de tal. Vamos ajudar o irmão. Quando a igreja crescer lá, ele não vai trabalhar mais não. Ele vai ser sustentado pela igreja. É assim que tem que ser. Tudo honesto, tudo prestado conta certinho, um salário justo, ele vai poder viver certinho, vai ter, a sua família vai ser bem... Irmãos, sabe como é que eu estudei isso aqui? Sabe como é que eu preparei esse estudo aqui? Sentado no vaso de banheiro. Na hora do almoço. Dava um tempinho lá no banheiro, sentava no vaso lá e começava a estudar, preparar o estudo para a noite. Porque eu tenho que trabalhar. É 1 hora para ir, 1 hora para voltar, não tem tempo. Como é que você dá ensino para a igreja? Como é que você visita o pessoal? Como é que você dá atenção para a esposa em casa? Ela estava reclamando porque estava com muito celular. Entendeu? Aí chega domingo, sábado, você está quebrado, você quer descansar. E aí a gente faz a obra do Senhor relaxadamente. Você não tem tempo. Não tem... E quando tem o tempo que tem, que você quer descansar, que você ninguém é de ferro. Então, agora, alguém achou aí, está faltando para dizer o quê? Timóteo 17, por favor, pode ler. Amém. Está entendendo aí? Então ele está dizendo, olha, o obreiro é digno do salário. Você não vai ligar a boca do boi que debulha. Todo mundo sabe o que é isso? Todo mundo sabe? Tinha o trigo. O trigo vem na favinha, né? Colocava o trigo, aquele monte de trigo, tinha uma pedra grande, ficava rodando em cima do trigo para debulhar o trigo. E o boi ficava rodando em volta da pedra, puxando a pedra, fazendo a pedra rodar em cima do trigo para ir debulhando. E o boi, e alguns fazendeiros malvados, pegava o boi não comeu o trigo, amarrava a boca do boi. Ele trabalhava o dia inteiro aí rodando em volta daquela pedra, não podia comer. O Paulo está falando, não é para fazer isso não, viu?
O obreiro, os presbíteros, que são os pastores, quando fala bispo, presbítero, pastores é uma pessoa só, é um cargo só. Presbíteros, bispos e pastores, é a mesma coisa. Ele está dizendo, eles são dignos de duplicada honra. Tá? E essa honra que ele está falando é money, dinheiro. O salário pastoral tem que ser um bom salário. Duplicada honra, porque digno é o obreiro do seu salário. Alguém acha aí Tito 3, para nós encerrar, para nós ir embora. Tito 3, do 13 ao 15. Amém. Só até aí. Olha só. Olha o que ele está dizendo. Ó. Tito 3, do 13 ao 15. Tito 3, do 13 ao 15. Cadê? Achei. Acompanha com muito zelo Zenas, doutor da lei, e Apolo. Paulo está mandando 2 doutores, 2 missionários para a igreja onde Tito estava. Paulo abriu a igreja em Creta e mandou Tito para lá para calar a boca dos falsos mestres, e agora está mandando 2 missionários para lá, 2 pastores para ajudar ele, lá na cidade de Creta, que era Zenas e Apolo. E está dizendo assim, acompanha com cuidado, está dizendo, tome conta deles, para que nada lhe falte. E os nossos, está dizendo, os irmãos da igreja, aprendam também a aplicar-se às boas obras. Está dizendo que era para os irmãos da igreja cuidar também dos doutores da lei. Nas coisas necessárias. O que o senhor precisa? Está precisando de alguma coisa, missionário? Pastor, você está precisando de alguma coisa? Está precisando do quê? Está precisando de fazer uma compra? Está precisando de um sabonete? Está precisando de um Presto-Barba? Eram essas coisas necessárias. Para eles poderem viver, eles eram viajantes ali. Nas coisas necessárias para que não sejas infrutuosos. Porque eles estavam indo ali, eles estavam indo para lá, com uma missão de pregar o evangelho, de expandir a igreja, de calar os falsos ensinadores. E agora já pensou se eles chegarem lá e ter que trabalhar para se sustentar? Como é que vai? Eles iam ser infrutuosos, eles não iam produzir frutos. Entendeu? Eles não iam ter como produzir. Então ele está dizendo, olha, vocês cuidem deles. Olha, Tito, estou mandando aí 2 reforços fortes para você aí. Mas cuida deles. Os homens têm que trabalhar. Então cuida de tudo que for necessário. E não só você, a igreja. A igreja precisa aprender. Olha aqui, ó. Versículo 14. E os nós aprendam a aplicar-se às boas obras. A igreja tem que aprender a abençoar. A igreja precisa aprender a abençoar os seus líderes, os seus ensinadores. Só que quando a gente fala isso, em certos ambientes, parece que o povo já fica assim. Mas é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Terça-feira a gente continua. Amém? E a gente vai encerrar esse assunto, o livro de Gálatas. Terça-feira que vem.